Olá para vocês, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast, do nosso Profissão Mundo. Meu nome é Renato Lopes e a ideia é a gente conversar aqui com profissionais brasileiros, portugueses, angolanos, trabalhando pelo mundo, nas mais diversas áreas, pessoal, vendas, marketing, tecnologia, desenvolvimento pessoal. Todo dia um convidado especial, a ideia é que ele possa ajudar um pouquinho na minha carreira, quem sabe, me ajudar a crescer na minha carreira. Espero compartilhar nessas conversas, me ajudando também na carreira de vocês também. E hoje a gente tem uma convidada especial, a gente tem o prazer aqui de receber a Malu Ozolski, cofundadora da History Makers Group. Ela é especialista em oportunidades na Europa. Malu é uma verdadeira inspiração, tendo iniciado sua jornada em 2018 ao mudar-se para o continente europeu sozinha, sem passaporte europeu, sem conhecer ninguém, e desde então tem sido ajudada aí centenas de brasileiros a conquistarem suas próprias oportunidades para morar e trabalhar na Europa definitivamente. 2018 começou essa jornada fora, né? Mas tem muito mais aí, né, Malu? Obrigado por aceitar participar. Obrigada a você, Renato. Um prazer estar aqui no seu podcast. Você que já entrevistou aí pessoas nesse mundo inteiro, do Brasil inteiro. Muito obrigada pelo convite. Sim, embarquei. Na verdade, eu embarquei, era 31 de dezembro de 2017, né? Mas daí, como foi só um dia, eu já falo que é 2018, porque foi... Eu já cheguei para o ano novo, já peguei uma champanhe, já começou a vida, deu super certo, né? E até é engraçado, porque quando eu sonhei que eu queria morar fora, na verdade eu queria morar fora há muitos anos, né? Já emendando a história, né? Mas eu queria morar fora há muitos anos, Renato, e assim, eu venho de uma família humilde, e eu falei assim, putz, e agora, né? R$16 na conta, como é que a gente vai morar fora? Não é bem por aí que a banda toca, né? E naquele mesmo ano eu fiz um caderno dos sonhos, e daí eu comecei a colar assim, os países que eu queria conhecer e tudo, com R$16 na conta, e falei, vai dar certo, né? E aí, obviamente, eu comecei a pagar o preço para isso, eu comecei a trabalhar e tudo. E no mesmo ano, eu pedi demissão, e no mesmo ano eu consegui uma vaga do Brasil para trabalhar numa multinacional na Hungria, e eu embarquei, né? Então, 31 de dezembro, como eu tinha colocado no papel que até o final do ano eu ia morar fora, consegui, 31 de dezembro, embarquei no dia 30, cheguei 31 na Hungria, e em 2018 eu já estava aí nessa terra doida que é a Hungria. Depois de ter realizado tanto, já começando bagunçando o roteiro, tá, Malu? Eu prometi isso no WhatsApp. Embora, meu filho, eu gosto assim. Eu prometi pelo WhatsApp e eu bagunço mesmo. Depois de já ter realizado aí o sonho de morar em países diferentes, trabalhar, ainda tem o caderno dos sonhos ali, ainda está colando novas coisas ali nesse caderno? Tem, agora eu faço no iPad, porque daí o caderno tá lá guardado, né? É um caderninho. O que acontece? Esse caderno eu comprei no meu primeiro intercâmbio, né? Então, bem, eu não sei se eu posso já abrir um pouquinho desse tópico, Renato, mas assim, o que acontece, né? Eu morava numa cidade muito pequena, né, do interior do Paraná, e eu trabalhava junto com a minha mãe tinha uma mercearia bem pequenininha, nada de grande, assim, uma mercearia bem pequena, eu acho que não tinha, sei lá quantos metros quadrados que tem aquilo, mas bem pequena mesmo, e eu trabalhava junto com a minha mãe desde muito nova, e assim, eu não tinha nem sonho de sair do sítio, queria ficar lá. E aí, o que aconteceu? Começaram a fazer muitos assaltos no sítio, não só na casa da minha mãe, mas em todo mundo que morava lá no sítio, e entraram lá 5 caras armados, com uma camisa amarrada na cara, arma na minha cabeça, da minha família, tudo. Foi bem traumatizante, assim, tipo, eu acho que eu não dormi, assim, por uma semana, porque, imagina, um cara vem, bota uma arma na tua cabeça, né, vira tudo, e olha para você na hora de ir embora e fala, eu vou voltar. Como é que você dorme depois de um negócio desse, né? Você não dorme. E aí, depois, foi nesse momento que aconteceu isso que eu decidi que eu queria ir embora do sítio. E aí eu fui morar em Curitiba, eu passei numa prova do Senai, né? Fiz uma prova no Senai, passei lá para ser menor aprendiz, fui fazer mecânica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra hoje, né? Mas fui fazer mecânica geral, mecânica de máquinas, que é 2 anos o curso. Então eu fazia Senai de manhã, ia para a empresa de manhã, que daí eu trabalhava de manhã, fazia Senai à tarde e ensino médio à noite. Então, o segundo e o terceiro ano foi isso. E aí, nessa empresa, eu tive acesso a um mundo que eu não tinha acesso no sítio. Então, assim, a cidade onde minha mãe mora até hoje é chão de terra. Tipo,
é chão de terra e se chover muito, o carro fica enroscado lá na terra. Você tem que chamar uma patrola lá, não sei o que, para tirar o carro, né? Então é desse buraco que eu saí. E aí o que acontece? Lá eu tive, pela primeira vez, eu conheci pessoas que tinham morado no exterior. Então eu tive uma chefe, a Márcia, maravilhosa. Espero que ela assista, eu vou mandar o podcast para ela assistir depois, inclusive. Ela começou a me contar da experiência dela morando na Europa e tudo, e ela falava inglês. Daí eu olhei e falei, cara, tá aqui o point da questão. Eu vou ter que aprender a falar inglês se eu quiser me dar bem nessa parada aqui, conseguir uma vaga na empresa, porque ela falava inglês, por isso que ela foi para a Alemanha, foi para não sei aonde pela empresa. E ela plantou em mim esse negócio de querer mais morar fora. Daí eu fui fazer inglês, daí a escola onde eu fui estudar era cheia de fotos de Vancouver, né? O nome da escola era Vancouver. Daí eu comecei a ter esse sonho de ir para Vancouver. Mas, de novo, sem um puto no bolso. Essa é a parte mais difícil que todo mundo acaba sempre pensando, né? Eu tinha um sonho, né? O famoso, é um sonho, deu tudo errado. Não, mas deu tudo certo, né? Foi exatamente o meme. E aí, o que acontece, Renato? Eu terminei o Senai, que era de 2 anos, terminei o ensino médio, e eu não consegui passar na Federal. Então, eu fiquei com medo muito grande de perder o meu trabalho, porque daí eu não tinha como me sustentar e ter que voltar para o sítio. E aí eu falei, cara, eu vou estudar inglês. Daí eu comecei a estudar inglês, falei pro meu chefe que estava estudando inglês, falei para a empresa, para todo mundo que eu falava, tô estudando inglês, para tipo, cara, não me manda embora que eu tô estudando inglês, tá? Tipo, porque eu não passei na faculdade. E aí essa escola, porque eu me dedicava muito, então eu acordava mais cedo antes de ir pro trabalho, eu estudava inglês, eu almoçava correndo, eu tinha meia hora de almoço sobrando ali de 1 hora, eu almoçava em meia hora, outra meia hora eu estudava inglês. Aí eu ia para a escola de inglês depois do trabalho, eu estudava na escola, aí sábado e domingo eu assistia a série, então realmente, cara, eu dediquei 1 ano e meio da minha vida, porque eu sou ruim, talvez você que está assistindo aí, você é bem melhor que eu, mas eu era ruim. Então, eu estudava tudo isso e eu levei 1 ano e meio para aprender inglês. E aí, a escola me deu uma bolsa para estudar em Vancouver, no Canadá, por 45 dias, fiquei na residência estudantil da escola e tudo, enfim. E aí lá eu comprei meu caderno dos sonhos. E daí eu voltei para o Brasil, realidade, né? Daí fui para o chão de fábrica, lá trabalhando, fedendo óleo, ia com aquela camisa exalando óleo de injetor diesel para a faculdade. Daí eu comecei a fazer faculdade. E aí, certo dia, eu comecei a entrar em burnout, em miúdos, né? Comecei a entrar em burnout, Renato. Daí eu falei, agora. Aí eu peguei esse caderno e eu comecei a desenhar a vida que eu queria, com R$16 na conta. Falei, não importa, o que importa é que eu tenho fé e vai dar certo. Obviamente que não foi só isso, né, gente? Mas eu gosto de falar que o caderno dos sonhos, ele não foi algo místico, mas o caderno dos sonhos, ele trouxe a direção para o que eu ia fazer. Então, quando eu coloquei naquele caderno, eu falei, tá, é isso que eu quero. Então, agora, coco na ladeira, meu filho. Daí eu comecei a trabalhar de domingo a domingo. Aí, como eu já tinha aprendido inglês, né? Eu não era excelente. E meu inglês até hoje, eu faço erros, tá, gente? Mas eu comecei a dar aula de inglês na sala da minha casa. Então, eu não era uma expert, mas eu conseguia destravar o inglês e ajudar as pessoas. Então, eu comecei a dar aula para algumas pessoas que trabalhavam comigo. Elas conseguiram ver a evolução. Eu consegui destravar umas 2 pessoas no inglês, porque eu já fui aluna. Então, eu sabia todas as dores. E assim, eu comecei a tirar 5 pau limpo por mês. Você acredita? 5 mil limpo. Em 2017, dando aula de inglês, eu pedi demissão da minha empresa e tudo, já estava dando aula aí 100% do tempo. E aí eu juntei o dinheiro, comecei a pesquisar as oportunidades na Europa, encontrei essa oportunidade que eu fui para a Hungria, passei e eu tinha dinheiro para passagem, para o seguro e tudo mais. Mas quando eu fiz o caderno dos sonhos, eu só tinha realmente um sonho e muita fé, porque o resto eu não tinha nada. E aí, curtiu esse trecho do nosso Profissão Mundo? Bem legal, né? Quero compartilhar com você, se você que acompanha o nosso podcast na intenção de crescer na carreira, mudar de carreira, quem sabe, no empreendedorismo, e quer encontrar uma renda extra ou que possa se transformar numa renda principal, enxerga o mercado digital, o marketing digital como uma possibilidade, no primeiro link da descrição, estou deixando um super curso, uma formação, para você começar a ganhar sua renda extra, criar o seu conteúdo, o seu podcast, e trabalhar para uma empresa, e quem sabe se transformar uma futura renda extra aí principal, excelente renda extra, tá? Aqui no primeiro link da descrição.